que estão nos assistindo aí através das redes sociais, né? Talvez pelo Facebook ou pelo YouTube. Que Deus os abençoe. Que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre o seu lar, sobre a sua casa, e que Deus possa falar de forma rica e abundante ao seu coração nessa noite, assim como falará ao meu. Eu preciso também ouvir a voz do Senhor, eu preciso que Deus fale comigo também, e fale com todos nós aqui no auditório do templo. Lucas capítulo 8. Glória a Deus. Irmãos, Lucas 8 a partir do verso 40, tá? Desculpa. Lucas 8 a partir do verso 40. Vamos lá. Os irmãos encontraram? Amém? Então vamos ler. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés na presença de todo o povo e contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curado. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto todo o povo estava se lamentando, disse Jesus: ela não está morta, mas dorme. Começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Até aqui, irmãos, estenda as mãos para cá e me abençoa. Senhor Deus, meu Pai, nessa noite, a Tua palavra acabou de ser lida, Senhor. Sem rodeio, sem mistura, sem jeitinho, a verdade como ela é. Fala, Senhor, os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Vamos aplaudir o Senhor pela palavra dele. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida também. E na semana passada nós pregamos sobre a mulher com hemorragia, mas no contexto do encontro dela
bom mestre. Nesse contexto, Jesus ele já estava direcionado e seguindo para a casa de Jairo, pois a filha dele estava muito mal, estava doente, estava beirando a morte. E eu fico imaginando, num contexto histórico, eu fico imaginando o desespero daquele pai, porque ele era o dirigente da sinagoga, ele era um judeu, e os judeus, eles, por via de regra, os judeus religiosos, eles não criam em Jesus, eles não acreditavam no Senhor Jesus. Eu fico imaginando o desespero daquele dirigente, de um homem de uma posição religiosa ali, de uma posição até mesmo de notoriedade ali em Israel, agora indo talvez atrás de um homem, que talvez ele tenha até pregado contra, talvez ele tenha na sinagoga orientado que não desse ouvido àquele homem, talvez, eu posso só conjecturar, em alguma de suas pregações, ele possa ter falado, olha, tem um homem aí que está blasfemando, querendo se passar como Messias, como Filho de Deus. E agora, este homem, eu só posso conjecturar, não estou dizendo que ele fazia isso, e agora este homem, tamanho era o desespero dele, diante da sua filha doente, ele corre então ao encontro do Senhor Jesus e lhe pede ajuda, e lhe pede que vá até a sua casa. Não bastasse, imagina para aquele homem naquela posição, o dirigente da sinagoga, um judeu dirigente da sinagoga, agora vai até Jesus e o convida e o pede desesperadamente que vá até a sua casa, porque a sua filha se encontrava doente. Ei, meus irmãos, eu não sei quantos aqui já passaram por isto, por uma situação de ter um ente querido doente, passando mal, e você, muitas das vezes, você pede ajuda, às vezes, até mesmo com uma pessoa que você está intrigado. Nós não devemos ter intriga com ninguém, nós não devemos ficar sem falar com ninguém. Eu estou usando só aqui um exemplo para que você entenda. No momento de desespero, você pede ajuda, de repente, até mesmo alguma pessoa que você nem conversa muito, que você nem tem tanta amizade, de repente, alguma pessoa que você tem, assim, no seu coração, você não vai muito, né? Você não tem tanta amizade, você não fala com aquela pessoa. Mas na hora do desespero, você vai e pede ajuda àquela pessoa, porque é um momento de desesperança, é um momento de desespero. E esse pai, vendo que a filha estava ali, beirando a morte, muito doente, corre então em direção ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou, olha, eu vou lá, fique tranquilo, eu vou curar ela. Mas no caminho, indo para a casa de Jairo, junto com a multidão, aparece então aquela mulher que há 12 anos padecia com uma hemorragia. E aí para tudo, porque Jesus procura saber quem tocou nele. Nós pregamos sobre isso semana passada. Jesus para tudo e ali até descobrir quem foi que tocou. E ela foi e contou, e Jesus foi lá, abençoou ela, e ela seguiu de volta para casa. Nisso que Jesus para a sua caminhada ali, chega um recado desastroso para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Jesus vira para Jairo imediatamente e fala: opa, eu estou indo lá. Ela dorme. Jairo ficou com a palavra do Senhor Jesus. Jairo poderia ter voltado para casa. Jairo poderia ter desfalecido. Jairo poderia ter retrocedido. Jairo poderia já partiu agora. Eu vou chorar o luto. Eu vou organizar os preparativos para o funeral. Já tinha gente na casa de Jairo que estava chorando lá, já estava pranteando. E Jesus falou:
aguenta aí, eu estou indo lá. Ela não está morta, ela dorme. Fique tranquilo. E Jairo, o que ele fez? Ele perseverou. Diante de uma má notícia, ele já tinha ido com um diagnóstico terrível. Ele já tinha ido com o diagnóstico que a filha já estava quase morrendo, e agora chega aos ouvidos dele que a filha partiu, morreu. Mas ele continuou perseverante, ele continuou acreditando, ele continuou com os olhos dele fixos em Jesus. Ele não retrocedeu, ele não murmurou, ele não espraguejou aquela mulher que parou o Jesus que estava indo para a casa dele. Puxa vida, se não fosse aquela mulher, Jesus teria dado tempo dele chegar e teria feito alguma coisa pela minha filha. Mas não, ele continuou ali. E tinha algo diferente naquele homem que muitos chamavam de profeta, outros chamavam de mestre, outros chamavam de rabino, que quer dizer a mesma coisa, ou de rabi, mas na verdade estava diante do próprio Deus. E quando Deus fala, olha, não morreu é porque não morreu, está dormindo. Eu quero falar para você nessa noite que por muitas das vezes você engavetou o seu sonho. Você tem um sonho na tua vida e você engavetou. Você já não sonha mais. Volte a sonhar, porque o Deus que ressuscita, o Jesus que ressuscita, o Jesus que se importa, o Jesus que se preocupa, é o Jesus que está aqui nessa noite falando através de mim ao seu coração, falando ao meu coração para que eu possa falar ao seu também. E chegando naquela casa, Jesus chega naquela casa. E o interessante, irmãos, é que alguns amigos, entre aspas, estavam ali chorando. E muito cuidado com as amizades. Muito cuidado com as amizades que você coloca no seu, sabe, na sua trajetória existencial. Porque as mesmas pessoas que estavam ali lamentando a morte da menina, quando Jesus chega e fala, ela não está morta, ela dorme, no mesmo instante que estavam chorando, começaram a dar gargalhadas. Que tipo de amigo é esse? Quando a última esperança daquela família era Jesus, que estava chegando naquela casa, aqueles amigos, entre aspas, debocharam da promessa, debocharam do que o próprio mestre havia dito. Olha, ela está dormindo, ela não morreu não, ela está dormindo. Chorando, daqui a pouco a pessoa, que espécie de amigo é esse? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo através das redes sociais. Muito cuidado com quem você coloca como amigo na sua vida. Muito cuidado com o seu círculo de amizade. Tem gente, eu já falei que são vários os níveis, tem pessoas que a gente deveria estar chamando de conhecido, e a gente chama de amigo. Nós temos que ser seletivos, porque Deus é o dono da nossa vida, mas nós somos o gerente da nossa existência, da nossa vida. Nós gerenciamos as nossas vidas. E por muitas das vezes nós começamos a caminhar com quem não crê, e aí esfriamos na fé. Por quê? Porque nós colocamos no barco da nossa existência pessoas que são incrédulas. E a incredulidade dessas pessoas começa a nos afetar. Pessoas que não conseguem, sabe, ter fé junto contigo. Jesus está caminhando junto com você. Jesus está entrando no teu lar. Jesus está aqui para ressuscitar aquele sonho que morreu, que se perdeu. E Jesus fala, não, esse sonho só está dormindo, esse sonho só está arquivado, mas eu vou desarquivar. E as pessoas começam a debochar do teu Deus, do seu Jesus e da sua fé. No Salmo 1 fala, bem-aventurado o varão, o homem, o ser humano, né, que não
se assenta na roda dos escarnecedores. E quem são os escarnecedores? São aquelas pessoas que zombam da sua fé. Aquelas pessoas que escarnecem da sua fé. Você está acreditando no milagre, você está crendo, você está orando, você está buscando na palavra de Deus. E tudo, você tem aquela fé, você está crendo, o milagre está próximo e as pessoas estão zombando de você, estão rindo da tua fé. Sabe, você, de repente, eu não sei se tem algum caso desse aqui, mas existem casos, alguém de repente está me assistindo, teu filho está lá, está viciado em drogas, e você, com muita fé, você ainda vira e fala assim, não, meu filho não vai ser crente não, meu filho vai ser pastor. Eu estou orando, meu filho não vai ser só crente não, meu filho vai ser pastor, cheio de fé. Mas caminho com pessoas que vão chegar perto de você e falar, amém, glória a Deus, estamos juntos nessa, estamos juntos nessa caminhada de fé, nessa caminhada de oração. Mas o que a gente faz muitas das vezes? A gente bota o incrédulo perto da gente. Que nada, rapaz, não tem mais jeito não, já está perdido já, não tem mais jeito. Tem jeito sim, tem jeito sim. Basta que você selecione, gerencie bem o seu círculo de amizade. Ei, não é para andar na rua de nariz em pé sem falar com ninguém, não. Passe pelas pessoas, dê bom dia, boa tarde. Eu estou falando de companheirismo de caminhada. Você está chamando de amigo quem você deveria, no máximo, estar chamando de conhecido. De companheiro de jornada, quem não deveria estar nem perto da tua família. Então gerencie isso, e quando Jesus entra na casa, ele faz algo extraordinário. Aquela cambada toda, os amigos entre aspas, todo mundo pro lado de fora, ninguém vai entrar. Só vai entrar os pais da menina, eu, Pedro, Jesus falando, né? Eu, Pedro, Tiago e o João. São os mais chegados. Só nós vamos entrar. O resto todo mundo fica lá de fora. Ninguém entra. Ninguém entra. Ninguém vai ter milagre, não. Ninguém vai ficar de curioso. Ninguém que deu gargalhada quando você estava na luta e buscando a tua vitória no Senhor, vai entrar, não. Vai ficar lá de fora. Vai até saber do milagre. Vai até ver o milagre acontecer. Vai ficar sabendo. Sabe, vai ficar sabendo, vai ver um milagre depois de acontecido, mas no ato do acontecimento não vão ver, porque Jesus não vai permitir. Jesus não permitiu aquela turma de incrédulos, aquele bando de escarnecedores que estavam ali, eles, todo mundo pro lado de fora, aqui fora, ninguém entra, e o Senhor Jesus entrou. E o milagre mais lindo, Jesus ressuscitou aquela menina. Jesus trouxe aquela menina de volta à vida. Aquela menina voltou a viver. A Bíblia fala que o Espírito voltou para a menina e ela voltou a viver. Por quê? Porque foi um encontro da morte com a vida chegou ali. Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a verdade, ele é a vida chegou ali e trouxe de volta aquela menina a existência. Por muitas das vezes tem muitas coisas na sua vida que estão enroladas e você precisa acreditar, botar Jesus para dentro da tua casa e botar Jesus com os seus íntimos, sabe? Não bota qualquer um, não foram todos os discípulos também que entraram, não. Jesus escolheu os 3 mais chegados. Os outros ficaram também lá de fora. Não sei porquê, mas ele deixou também os outros discípulos também ficaram. Ele pegou os mais chegados. Entra aqui comigo, vamos lá. E essa mesma passagem, em outros evangelhos fala, aqui não falou, mas em outros evangelhos fala que o Senhor Jesus, ele deu uma instrução para os pais. Dê algo para essa menina para comer. Dê algo a ela, para ela comer. Deixa eu falar uma coisa para você.
Às vezes o milagre acontece. E às vezes parece que o milagre, depois de um certo tempo, ele desaparece. Ou ele, Jesus, ele nos dá um milagre, mas alimentar o milagre, dar de comer para o milagre é obrigação nossa. Alimentar o milagre. Jesus fez o milagre. Jesus trouxe a menina de volta à vida. Agora, alimentar ela, o alimento é com vocês, é com os pais. Alimenta essa menina, dá de comer a ela. Foi a primeira coisa que Jesus falou. Dê de comer a essa menina. Quando Jesus realizar o milagre na sua vida, sabe, não fique aquém daquilo que Jesus fez. Não fique, sabe, de repente, realizou um milagre, glória a Deus, aleluia, num primeiro momento muito feliz e tal, mas não trata direito, não alimenta o milagre. E sabe o que acontece? O milagre vai, daqui a pouco o milagre se vai novamente. Então, quando Deus realizar o milagre na tua vida, você toma posse e cuida bem do milagre que Deus te deu. Quando Deus realizar aquele milagre que você tanto está esperando, não vire as costas para o Senhor. Tem muita gente que recebe o milagre, mas deixa de alimentar o milagre. Tem muita gente que Deus abençoa em algumas áreas da vida, vem na igreja, busca, faz campanha, pede oração aqui para as irmãs, dá oração aqui para a gente entra em oração, entra em batalha espiritual, e quando recebe o milagre, quando Deus realiza o milagre, quando Deus mexe os pauzinhos, ganha uma causa na justiça, seja lá o que for, aquele casamento falido que Deus restaura, a primeira coisa que faz é esquecer do caminho da casa do Senhor, é esquecer daqueles que dobraram o joelho no chão pelas madrugadas e derramaram lágrimas, orando a Deus, clamando ao Senhor por sua vida. Ei, não faça isso não. Eu tenho o costume de dizer que todo ingrato é mau caráter. Todo ingrato é mau caráter. Repito, seja grato com o Senhor, alimente a bênção que Deus te deu, dê continuidade. Você quer ter uma vida de lutas e de vitórias, porque a vida nossa não é feita só de luta, de vitórias, é feita de luta, mas a luta é o degrau anterior à vitória. Então, você quer ter uma vida de lutas e de vitórias, caminhe com o Senhor. Você está no local certo, você está me assistindo, você está ouvindo uma palavra direcionada do trono de Deus para o seu coração. Reconheça Jesus como seu único suficiente Salvador. Se você já é cristão, você já é crente, sabe, gerencie a sua vida. Deus é o dono, mas você é o gerente. Veja bem quem você coloca para caminhar com você, quem você coloca para caminhar na sua trajetória de vida. Ah, pastor, mas é tão meu amigo, poxa, mas é tão minha amiga, que eu preciso até... Irmão, não abra concessões. Não abra concessões. A morte do Senhor Jesus foi brutal na cruz do Calvário. Que negócio é esse, irmãos? Que negócio é esse? De crente deixar, às vezes, de vir ao culto. Eu não estou falando de uma coisa séria. Às vezes é uma coisa séria e você não pode vir mesmo. Ou às vezes você quer dar um passeio com a sua família, vez ou outra também, você não vem no culto. Beleza, mas que negócio é esse, irmãos? Qualquer coisinha é motivo para eu não estar na casa do Senhor. É motivo para eu não cultuar ao Senhor. Qualquer coisa é motivo, sabe? Troca-se um culto por jogo de futebol, troca-se um culto por qualquer outra coisa, troca-se culto por uma festinha. Tem uma festinha lá com um bolo lá, um bolinho e um guaraná. Você deixa de vir cultuar ao Senhor para estar naquele lugar. Se te consideram de verdade, vão aguardar você cultuar, e quando acabar o culto, escolhe um pedacinho de boa para você, você passa lá e dá um abraço, mas você não precisa deixar o culto. E todas as vezes, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, todas as vezes que você tiver o coração propenso a estar deixando de vir ao culto, deixando de cultuar ao Senhor, o diabo sempre vai organizar uma agenda, um evento para que você não venha à igreja. Aquele jogão de futebol na hora do culto, e você deixa de cultuar o Senhor por causa de um jogo de futebol. E o que me deixa muito mais triste, irmãos,
É que, na hora que, eu não sou contra, eu assisto, tá, queridos? Eu assisto um jogo de futebol, quando eu não tenho nada o que fazer da minha vida, e se estiver passando, eu assisto. Se eu não tiver nada para fazer mesmo, dentro de casa e tal, eu assisto jogo de futebol. Não estou passando um diploma aqui de santarrão, não assisto. Mas eu não troco. Está na presença de Deus. Sabe? Aí na hora que o calo aperta, vai lá para a porta do teu clube do coração, vê se alguém vai te dar alguma coisa, vê se alguém vai fazer uma oração em posição de mãos para você, vai te ungir com óleo, sabe? Vai te abraçar, vai te aconselhar, vai comprar o teu barulho. Não vai não, queridos. Não vale a pena. Em muitos dos casos, o grito de gol de algumas pessoas é mais alto do que de aleluia, de glória a Deus. Chega na igreja, fica com cara, sabe? Aquela cara de concreto armado, aquela cara de, sabe? Parece que está morto dentro da igreja. Não dá um amém, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. Mas quando o time dele faz um gol ou dela, faz um gol, parece um retardado, grita, joga tudo pro ar, faz a maior festa. Ou seja, isso já tomou um lugar da glória de Deus no seu coração e você precisa voltar novamente. Sabe, é como aquela criança, sabe, como aquele pai que está com a criança morta, chama Jesus novamente, chama Jesus para o celular, de repente ele já foi uma vez lá, chama de novo, estou conjecturando, chama ele de novo, para ressuscitar novamente, ressuscitar a chama do amor, ressuscitar a chama do primeiro amor. Quando você começou a seguir Jesus, tu lembra que não tinha chuva certa? Se estava alagado, você passava com a água no joelho, mas não deixava de vir cultuar o Senhor. Tu lembra no primeiro amor? Você trabalhava e tinha culto durante a semana, e você chegava do trabalho, não dava tempo de jantar, não dava tempo, você via que não dava tempo nem de tomar um banho, você vinha com o uniforme da empresa mesmo, você vinha para o culto, hoje você já começa a negociar, sabe? Se der tempo de comer, eu vou, se não der tempo, eu não vou. Afinal de contas, nós temos liberdade. Se eu não for hoje, tem culto na próxima semana, tem culto durante a semana, tem sempre uma porta aberta, cultuando, então eu posso negociar. Mas que possamos voltar ao primeiro amor. Que possamos voltar ao primeiro amor. Quando a gente deixava tudo, jogava tudo pro alto, se desse tempo de comer, bem, se não desse, vinha com fome, vinha com uniforme de trabalho, vinha adorar o Senhor, buscar a face do Senhor. Aquela época que éramos fominha pela presença de Deus, éramos fominha pela palavra de Deus, e com o tempo a gente foi deixando de alimentar isso. E hoje nós precisamos voltar a alimentar novamente, porque o milagre Jesus já fez, ele já te salvou. Você está me assistindo? Ele te salvou. Então, o milagre da ressurreição, tu estava morto e voltou à vida novamente, teve um encontro com Jesus, mas agora você precisa alimentar aquilo que Jesus fez por você. Você precisa dar alimento, continuar alimentando a chama do primeiro amor, em nome de Jesus. Irmãos, fala para vocês, sabe? Continue alimentando a chama do primeiro amor por Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você está em casa, e agora eu quero ser bem específico. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Hoje é noite de salvação. Entregue sua vida para o Senhor. Você que está em casa, me assistindo pela internet. Amanhã pode ser tarde demais. A gente, nada nessa vida é certeza, não temos certeza de nada. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 5 minutos. Eu não sei se eu vou estar vivo aqui nesse plano, porque a morte não pode matar o crente. A morte não nos mata. A morte não tem poder de nos matar. Ela só encerra o nosso ciclo aqui, a gente continua o ciclo com Deus. A gente volta para a nossa casa. A gente volta para onde nós viemos. Mas a gente só vai voltar para a nossa origem, para de onde nós viemos. A gente vai voltar para lá, se entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Então entregue sua vida ao Senhor nessa noite, onde quer que você esteja, sabe? Faça um gesto para o alto, se você estiver no ônibus, no trem, no metrô, eu não sei onde você está, sabe, na tua casa, fala com o Senhor Jesus, sabe, ora aí do teu jeito, fala, Senhor, eu não sei como vai ficar minha vida, não, mas eu vou entregar minha vida para o Senhor. Você que está aqui na nave do templo, já foi tão exposto a palavra de Deus, a palavra de Deus já foi tão derramada sobre você, que
Talvez está na hora de você dar uma guinada na tua vida, sabe? E fazer com que coisas na sua vida ressuscite novamente, para que você possa viver um plano melhor, que você possa desfrutar do propósito de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Entregue sua vida para o Senhor Jesus. Não precisa vir à frente, não sei que você queira, mas ao final do culto, se o Espírito Santo tocou no seu coração, você entregue sua vida ao Senhor Jesus. Nos procure a mim, procure a pastora, procure qualquer um dos nossos obreiros, Diácono Almir, Diácono Elisângela, né? a obreira Francilene, nossa irmã Rita ali. Procure, sabe, qualquer um dos nossos obreiros, falando, como é que eu faço para seguir Jesus? Sabe, eles vão falar com você direitinho, mas não deixe de entregar na sua vida a Jesus, não. E venha do jeito que você tiver. Não deixe que nada te atrapalhe, que você siga Jesus. Não deixe que nada lhe atrapalhe, em nome de Jesus. Sabe, nenhum sofisma, aquele comprimidinho de mentira com a cápsula em volta, parecendo ser verdade. Não. Não deixe que nada lhe impeça. Sabe por quê, queridos? A nossa vida ela é eterna. Nós já estamos na eternidade. Nós viemos da eternidade e voltaremos para a eternidade. Com Jesus ou sem Jesus. Se for sem Jesus, vai ser muito difícil. Se for sem Jesus, a Bíblia fala só de dois caminhos: porta estreita e porta larga. Fala de céu e fala de inferno. E é importantíssimo falarmos sobre isso, porque muito se fala sobre o céu e muito pouco sobre o inferno. As pessoas estão muito politicamente corretas e aí começa, né? Se você não tomou decisão por Jesus, no final as coisas não vão ficar bem para você. Fica subentendido que a pessoa vai passar por uma lutazinha. Não! Eternamente vivendo ao lado de Satanás, eternamente no inferno, passando as mais severas tribulações que os nossos olhos, nossos corações não conseguem alcançar. Então entregue sua vida para o Senhor Jesus. Ele está de braços abertos, te esperando. Nos procure depois do culto, em nome de Jesus. O Senhor Jesus não morreu de braços cruzados, Ele morreu de braços abertos, e dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor Jesus tem alívio para você. Sabe, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Irmãos, estava conversando ontem, eu acho que com o Diácono Almir, a gente estava conversando ontem, e falando que é caro demais. Já estou encerrando. É caro demais a pessoa ir para o inferno. A pessoa tem que gastar com muita coisa, né? São noites acordadas, são noites na gandaia, são noites na balada, são noites gastando com bebida alcoólica, são noites gastando com entorpecentes, as pessoas que fazem uso disso. Paga-se muito caro para sofrer eternamente no inferno, enquanto a salvação da parte de Deus é gratuita para nós. A graça de Deus ela está à nossa disposição. Claro que a graça não veio de graça, veio a preço de sangue, mas o sangue que nos livra, nos purifica de todo o mal, que é o precioso sangue de Jesus. Então se decida nessa noite pelo Senhor, nos procure ao final do culto. Amém, queridos? Amém, queridos? E que o Espírito Santo, que o Senhor possa continuar falando cada vez mais alto e forte dentro de cada coração, no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos oferecer ao Senhor nossa melhor salva de palmas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.